Iniciando mais essa noite de trabalho, eu agradeço a presença de todos os presidentes de divisão, os presidentes de clube e também os assessores GMT e GET que estão trabalhando na nossa equipe a partir de então. Antes de eu iniciar, eu gostaria de solicitar que o nosso governador desse a sua mensagem, a abertura para a gente, por favor. Eu queria agradecer a todos pela confiança na gente, pela confiança no distrito. É um enorme prazer estar iniciando nossa jornada nesse ano aqui, com o lema do nosso internacional, né, com as raízes no servir, que é do Mark Leo. Nós vamos nos inspirar e realizar, sonhar, inspirar e realizar todos as nossas metas aqui. É óbvio que o foco internacional é aumentar a visibilidade do distrito na comunidade através do serviço, através de execução de atos, mas eu acho que, acima de tudo, a nossa dedicação, a nossa vontade nesses últimos anos fez com que esse ano leonístico terminasse, do Dozena terminasse glorioso, e a gente não pode deixar perder aquele ânimo que vem acontecendo já nesse ano todo que passou. Então vamos dar essa mesma vivência que foi. Eu tenho certeza que a equipe dele foi maravilhosa, não precisa nem falar, e eu tenho a convicta esperança de que a nossa também vai ser da mesma forma que foi aquela. Então só nos resta agradecer e vamos à luta aqui para tentar, no mínimo, é difícil, eu sei, alcançar 295 associados entrantes, contando com dois novos clubes, mas a gente vai fazer força, não eu só, mas a equipe toda, para a gente tentar terminar esse 67 positivo, que é a meta internacional. O Dozeno outro dia usou um termo que achei maravilhoso. Quando a gente assume a governadoria, a gente faz a meta, nós assumimos um contrato com o internacional. E esse contrato é um documento. A gente, em tese, tem que rebolar para poder cumprir essas metas. Eu sei que não vai ser difícil, porque a equipe é maravilhosa. Então, muito obrigado, que tenhamos uma excelente reunião hoje. Obrigado, Vamos lá. governador Vanderlei. É isso daí. Nós não vamos rebolar, não. Nós vamos para cima e vamos bater os 295 aí. A conta é simples, né? Quando o ano passado, nós não vamos falar de passado, obviamente, mas quando eu recebi lá 248 também, você fala, a gente não alcança. Mas quando a gente funda quatro clubes, são pelo menos 80 nesses quatro clubes aí, que a gente já ganha de associado, né? Então, não vamos pensar em número, não. Vamos pensar que a gente vai alcançar e vamos superar esses índices aí, índices com certeza. Então, eu agradeço a presença de todos vocês. Esse ano, vocês já, para quem esteve na nossa escola de dirigentes, a gente já bateu um papo, tivemos uma sala bem. E a gente está esse ano trabalhando no nosso distrito na pasta de GT, que é Fundação de Novos Clubes, dentro da nossa GAT, que foi composta pelo nosso governador. Então, a ideia dessa reunião hoje é para a gente alinhar o nosso parâmetro. É uma reunião bem rápida, a gente quer que seja rápida, mas a ideia na nossa agenda é eu fazer um apanhado para todos verem qual a situação, o que é a GAT, que ainda nós temos muita dúvida em saber o que é essa tal dessa GAT aí que a gente fala. Então, eu vou passar rapidamente para vocês e depois a gente abre para os nossos coordenadores da GAT que estão presentes aqui também. E o nosso governador, obviamente, para dar a sua mensagem e toda a colaboração que ele puder nos orientar. Vocês foram escolhidos a dedos, escolhidos e escolhidas a dedos, e a gente garante certamente que vocês são hoje os principais líderes do nosso distrito LC3. Todo leão é importante, toda domadora é importante, todo léo é importante, mas vocês são os líderes que vão levar o nosso distrito para frente. Os presidentes de clube têm a honra de estar conduzindo os nossos clubes durante esse ano. Os nossos clubes, pelo que a gente percebe, estão motivados, estão conseguindo manter os seus associados felizes, estamos renovando os nossos clubes, crescendo os nossos clubes, e isso é importante. E os presidentes de divisão, ele é o braço direito, o braço esquerdo, a perna, a cabeça do governador. Vocês vão fazer o elo principal do nosso governador com os presidentes de clube. Então, a função de cada um é muito importante. E esse contrato que nós assinamos com o Lais Internacional, a meta não é do governador, não. A meta é do distrito.
E nós queremos, sim, lá no final do nosso ano leonístico, comemorar todo mundo junto o sucesso do nosso distrito mais um ano. E assim, o ano que vem, trabalhar novamente com o próximo governador, no outro ano, sucessivamente. Esse é o nosso papel. Então, a nossa GAT, ela veio para auxiliar vocês, líderes, a nível de clube e a nível de divisão. Eu vou compartilhar uma telinha aqui para a gente continuar o nosso bate-papo. Tá? Então, estão enxergando? Só alguém faz um joinha para mim aí. Obrigado. Então, Sim, qual é? Nós temos uma missão. A gente tem falado muito, vocês têm escutado muito há anos já. Lions nos trouxe essa missão dentro desse contrato, que é a missão 1.5 de alcançarmos 1.500.000 associados até o final desta gestão nossa que nós estamos iniciando agora. Se vamos chegar ou não vamos, vai depender do trabalho de cada distrito, de cada leão que vai estar envolvido dentro das suas atividades. Mas a GAT, ela faz parte e ela tem como missão apoiar, sim, a missão 1.5. E nós, líderes da GAT, temos que liderar pelo exemplo. Temos que incentivar sempre a colaboração dos nossos clubes, dos nossos leões, e temos que ser responsáveis, sim, em todos os níveis. Jamais o presidente pode abandonar sua diretoria no clube. Temos situações de trocas de presidentes durante o ano leonístico, sim, mas a gente tem que evitar, porque isso acaba causando um dano muito grande para os associados. E da mesma forma, nós temos que nos responsabilizar em nível de presidentes de divisão. Quando vocês fizerem o workshop de presidentes de divisão dia 22 de agosto, vocês vão conversar muito a respeito dessa questão da responsabilização. Por quê? Porque a missão 1.5 começa na gente, né? Nós temos a missão de crescer dentro de nossos clubes. E por que a GAT é necessária? Por que foi fundada, foi criada essa GAT dentro do Lions? Para que a gente trabalhe e promova o aumento do quadro associativo, tá? Então, o foco da nossa da GAT, o objetivo da GAT, dos membros da GAT, é aumentar o quadro associativo, trabalhar com serviços impactantes, por isso que o trabalho do GST, esse ano, novamente, do Rafael Melário, ele é muito importante para que a gente leve serviços e atividades de impacto para os nossos clubes, e também o papel da GAT é formar líderes inovadores. Então, dia após dia, nós vamos ter o nosso coordenador GLT, daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho com cada um deles, mas esse ano o nosso Leão Rubens Fier, assumindo a pasta do GLT, ele vai certamente durante o ano todo nos inspirar e nos trazer cursos de capacitação para que a gente seja formado e sejamos líderes que inspirem os nossos clubes, os nossos leões. Aqui é mais ou menos o que a gente já falou. Então, o papel da GAT, né, as prioridades da GAT é sim apoiar a missão CONSIM, atingir esse alvo que a Lions Internacional propôs para o mundo todo. A gente também tem como prioridade, novamente ali, trabalhar com a abordagem do quadro associativo. Então, além de trazer novos associados, é capacitar os clubes, é fazer a retenção, é fazer o rejuvenescimento dos clubes, é fazer com que os associados fiquem felizes. Então, esse é o grande papel que nós também temos o desafio nesse ano. E também o papel e prioridade da GAT, cumprir as metas distritais que foram colocadas para a gente vai falar daqui a pouquinho, um pouquinho delas aqui. Então, quem que forma essa GAT? Quem são os elementos que compõem a GAT? Bem simples, em nível de clube, o presidente do clube, ele é o presidente da equipe global de ação, tá? Então, ele é o responsável, ele é o coordenador, e ele deveria formar a sua equipe GAT dentro do clube. A gente ainda não tem esse hábito de ter a equipe GAT dentro do nosso clube. Mas vejam, com essa conversa que nós estamos tendo, se a gente tem esses assessores dentro do clube, esses assessores vão fazer a ponte direta com os coordenadores da GAT do distrito. E aí alivia muito o trabalho de cada presidente. Faz com que o presidente foque em outras ações do clube e deixa a sua GAT, a sua diretoria, mais focada em alcançar os objetivos que o distrito está buscando. Então, sendo o presidente da GAT, ele vai nomear um associado para ser o aumento do quadro associativo, que é o GMT,
Ele vai nomear o seu vice-presidente para assumir a assessoria de GLT, treinamento. E por que o vice-presidente? Porque a gente acredita que o presidente, quando ele já sai com uma bagagem grande de conhecimento do Lions e ele pode continuar colaborando com o seu clube nos treinamentos e na capacitação dos seus associados. E também um assessor de serviços no seu clube. Tá? Então, se eu crio essas três situações, essas três funções dentro do meu clube, eu consigo ter um canal mais rápido com a GAT do distrito. Distrito, o presidente da GAT é o governador, então ele que dá as diretrizes para nós. Tudo que o Dozena vira falar, eu estou seguindo o que o governador assinou o contrato com o Lions Internacional, esse contrato no modo é, simples de dizer, né? Mas a gente está buscando atender a demanda que o nosso governador precisa cumprir. Então, no distrito, que é a situação que nós estamos vivendo hoje, nós temos o coordenador de GMT, de crescimento de associados, que é o Leão Catros, de Americana, o coordenador de fundação de novos clubes, o IPDG Dozena, o coordenador de GLT, liderança, serviços, capacitação, treinamentos, o Leão Rubens, de Rio Claro, e o coordenador de serviços, que é o companheiro Rafael Melário, de Pirassununga. E abaixo dos coordenadores, olha aqui, os presidentes de divisão, no nosso caso nós não temos região, mas os presidentes de divisão fazem parte da equipe GAT. Então, nós temos que trabalhar muito, muito, muito alinhados. Por isso que a gente começou com essa reunião hoje com vocês, tá? O que a GAT faz aqui num mapa, mas basicamente o que a gente já falou até agora. Então, eu tenho aqui fornecimento de informações e feedback, a gente fala uma linguagem única numa equipe única, a gente melhora os serviços com as dicas que o GLT, que o GST está passando para a gente comunica e colabora aqui com a pasta do marketing coordenada pela Cintia esse ano. Se a gente não tiver marketing, se a gente não fizer mostrar a nossa marca, o nosso trabalho, nós não vamos conseguir crescer. E nós temos relatos do ano passado, muitos leões que nós conseguimos colocar nos clubes foram através das redes sociais dos clubes, que procuraram, viram o que estava sendo colocado e foram atrás dos clubes e hoje são leões junto com a gente. Tá? Então, nós vamos aqui dentro da GAT relatar e monitorar o progresso, sempre com todo mundo, vamos compartilhar os recursos e vamos treinar e capacitar todo mundo, junto com a nossa LCIF. Aí mais para frente eu falo um pouquinho dela para a gente aqui. Aqui, mais uma vez, para deixar bem claro para todo mundo, os objetivos da nossa equipe hoje, de todos que estão aqui, rejuvenescer o distrito com novos clubes. Então, nós precisamos fundar novos clubes no nosso distrito. Nós precisamos aumentar os nossos associados, os clubes com novos associados, e nós precisamos motivar os nossos associados com companheirismo e um serviço interessante através das nossas atividades de serviço, que são inspiradas pelo nosso GST. São os objetivos da GAT, que levam ao resultado final de aumentar o quadro associativo do nosso distrito LC3. E aí essa frase eu coloquei, que é uma frase bem conhecida: para realizarmos uma ação positiva, temos que desenvolver aqui uma visão positiva. E é isso, a gente tem que pensar positivo. Nós não podemos pensar que nós não vamos alcançar fundar dois clubes. Ah, eu já tenho dois clubes. Não, nós não temos dois clubes. Ah, eu já tenho três clubes, não vou fazer mais nada o ano todo. Não, nós não temos três clubes. Ah, não vai dar certo. Ah, minha divisão é complicada. Minha região é complicada. Ah, minha cidade, o meu clube é envelhecido. Não quero que eu não quer fundar nenhum clube, não quer apadrinhar nenhum clube. Então nós, líderes do nosso distrito, nós temos que pensar positivo. Nós temos que inspirar essas pessoas e a gente buscar soluções e saídas, e nós temos muitas, para que a gente consiga alcançar o nosso sucesso, tá? Então nada de negativismo dentro do nosso distrito esse ano. O processo de abordagem do crescimento do quadro associativo, ele passa por 4 etapas, tá? Essas etapas, basicamente, a gente cria uma equipe, então essa equipe foi criada pelo nosso governador, então ele criou lá, ele sonhou e ele foi e buscou os melhores nomes, as melhores pessoas para compor o seu gabinete, para compor os presidentes de divisão, os presidentes de clube, a GAT, então ele formou uma equipe. Posteriormente, ele criou uma visão. O que é essa visão que ele criou? Ele criou onde a gente queria chegar, onde o distrito quer chegar. E aí ele juntou com a ferramenta
dos treinamentos que ele recebeu de Lions Internacional e vieram as metas, vieram o contrato para o distrito alcançar. Então, olha, governador Vanderlei, você tem que fundar 2 clubes de Lions, você tem que fundar 2 clubes de Léus, você tem que terminar o seu ano leonístico com, desculpa, eu não vou lembrar, mas daqui a pouquinho tem o número certo, 67 associados positivos. Você tem que colocar entre associados novos em um clube novo e mais os associados nos clubes atuais, 295 associados. Então, foi criada essa visão. Tá? Então, nós recebemos essa visão, a GAT trabalhou com o governador e criamos um plano. E esse plano para a gente alcançar essas metas. Tá? Então, esse plano eu vou passar para vocês aqui e depois a gente compartilha com vocês, porque esse plano é um plano que ele não é um plano fechado, é um plano híbrido. A gente vai até um ponto, volta, avalia, nos reunimos uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias. Está dando certo? A gente continua com o plano, não está? Nós mudamos. De repente, algum presidente de divisão, de clube, tem uma ideia, a gente coloca essa ideia no plano. Ele não é um plano fechado, tá? Isso tem que ficar bem claro que ele é um plano que nós podemos alterar a qualquer momento. E aí, com esse plano em andamento, sendo monitorado, sendo avaliado, sendo reajustado, nós vamos criar o nosso sucesso. E nós vamos comemorar esse sucesso no final do ano leonístico. Então, esse é o processo de abordagem do aumento do quadro associativo de Lions. Esse processo, ele tem em treinamento dentro da nossa plataforma do Learning. Ele é um treinamento bem gostoso de fazer, bem tranquilo, e lá a gente consegue fazer em detalhes para ver como que nós montamos esse plano dentro do nosso clube ou dentro do nosso distrito. Essa é uma ferramenta que hoje é a vigente no nosso clube, tá? Então, esse não é dominó, esse quebra-cabeça, essa figura ela simboliza a união de um quebra-cabeça, como nós estamos trabalhando hoje no clube. Então, eu tenho aqui em amarelinho o GET, trabalhando em conjunto com o GMT, que está em conjunto também com o GST, que está em conjunto com o GLT. Todos integrados, sendo coordenado pelo nosso presidente da GAT, nosso governador no centro, e, para nos ajudar, nós temos as equipes internas. Então, a equipe do governador, do IPDG Dozena, que está trabalhando com fundação de novos clubes, ele criou um assessor de GET para cada região. Então, depois nós vamos passar para vocês, mais a região 1. Nós colocamos quem aqui? Quem a gente vê o potencial para ajudar vocês na região 1 a fundar um clube. Tá? Então, aqui na região 1, nós temos a companheira Leão Cíntia. Tá? E assim, sucessivamente, nós vamos ter para a região 2, 3, 4, depois eu passo o nome para todos vocês. O Leão Catros também nomeou um assessor por região. Então, esse assessor, ele já tem uma bagagem de aumento de novos associados, de retenção de associados, ele tem ideias que ele vai trazer para a gente, para que a gente consiga alcançar os nossos objetivos. Nós não vamos concorrer um com o outro. Ah, eu vou estar com medo que a minha coordenadora, a minha assessora de GT vai roubar o meu papel, vai fundar um clube sem eu estar sabendo. Não existe isso, tá? A gente quer fundar sim, a gente quer fundar mais que 2. Então, a gente precisa de muitas mãos trabalhando. E essa mesma ferramenta que a gente está aplicando para o distrito, ela pode ser aplicada dentro do clube. Olha o peso que nós tiramos das costas do presidente e dos clubes que muitas vezes não sabem o papel tão bom que cada coordenador dessas áreas poderia desempenhar dentro do clube. Bom, dentro dos nossos planos, quando nós criamos os planos, nós fizemos um exercício, tá? Fizemos uma grande análise do distrito, e dentro dessas análises, para chegar, para definir o plano, para onde a gente vai, onde a gente não vai, foram analisados esses itens, pontos fortes, oportunidades, fraquezas e ameaças para o nosso distrito. Então, esses daqui, eu coloquei aqui os principais, tá? Para que a gente saiba, sim, que a gente está preocupado com ameaças, por exemplo, a gente está sim preocupado, a GAT, em ter algum desenvolvimento de alguma atividade para que a gente não perca associado com relação ao custo e o valor das taxas internacional. Tá? Então, existe sim uma ameaça, que é o custo para ser leão, e o nosso GMT, junto com o GLT, vai estar trabalhando para que a gente minimize essas ameaças aqui.
Mas nós temos aqui, por exemplo, o ponto forte, que é a nossa marca, né? A marca Lions é forte. Então, o nosso marketing certamente explora a marca Lions forte dentro das suas postagens para que a gente mostre e a gente atraia novos associados para a gente. Então, esse exercício, ele é basicamente para que a gente potencialize os nossos pontos fortes, a gente controle as nossas fraquezas, a gente tire proveito das nossas oportunidades e minimize o impacto das nossas ameaças. Dá para encher essa lista com 10, 20 itens cada um? Com certeza. E certamente os presidentes de divisão vão trabalhar com esse exercício no workshop. Essa é a nossa meta para esse ano holístico. Eu passei na escola de dirigentes também. Eu acho que é uma meta plausível para a gente alcançar. Basta o nosso trabalho, a nossa dedicação. Então, fundar 2 novos clubes de Lions e 2 clubes de Léos. Ah, eu já escutei falar que tem 2 clubes de Léo fundados e eu não vou mais trabalhar com isso. Não. Quantos clubes não estão querendo ter Léos dentro do seu clube? A gente já cansou de falar que o Léo rejuvenesce o clube, que o Léo traz mais inspiração para o clube. Então, vamos continuar trabalhando, vamos fortalecer esses Léos, porque certamente a grande maioria vira leão quando chega a maioridade de idade, né? Então, vira Léo Leão, que é o que os clubes precisam também. Teremos que dar posse a 255 novos associados, totalizando 295. 67 associados positivos, tá vendo? Já estou decorando já. 30 mil dólares doados para a LCF, reporte de 90% das atividades no portal e capacitação e treinamento dos leões. Esse é um comparativo também que eu coloquei na escola de dirigentes. Ó, o nosso LC3, esse é o contratinho que a Lais Internacional mandou para o nosso distrito múltiplo, tá? Então, alguns distritos precisando fundar somente um clube, a maioria dois, um três, e o LC8, 8 clubes novos tendo que ser fundado, tá? Terminando, adicionando 617, mas é um distrito que hoje já passou de 2 mil associados, então eles têm bastante perna para trabalhar aí. E aí a pergunta, como é que a gente alcança essas metas, ou a gente supera essas metas, que é o que a gente quer, fazendo os planos de ação. E esses planos de ação são planos que foram feitos no distrito, pela GAT, compartilhados agora com todos vocês e sujeitos à modificação, mas são planos de ação que devem ser feitos nos clubes pela GAT do clube, porque aí a gente vai colocar a meta que a gente quer ali. Então, meu clube está velho. Eu quero colocar uma área de aumento de associado aqui, então eu quero, a minha meta vai ser rejuvenescer meu clube, trazer neste ano leonístico 10 novos associados com menos de X anos. Como é que eu vou fazer isso? A etapa. Então, eu tenho que colocar aqui, eu tenho que colocar o responsável, o que, que eu vou usar, a data de início e término e a avaliação desse plano. Isso eu faço uma ficha dessa para cada meta que eu desejar fazer no meu clube. Aqui está um pouquinho longe, tá? Não dá para enxergar. Depois eu vou passar esse material para todo mundo. Mas esse é um plano que foi desenvolvido para a pasta do GT, tá? Então, essa pasta aqui, esse plano ele foi desenvolvido junto com o governador, junto com a equipe GAT, foi revisado na reunião de cúpula na Colômbia recentemente, e é o que está validado no sistema. Então, aqui tem assim, por exemplo, vou ler uma frase, uma etapa do plano de ação. Formar equipe de extensão de clubes vinculado a cada divisão. Então, quem que vai fazer isso? O coordenador GT, através da lista de interessados, e-mail, WhatsApp, data de início e data de término, para eu fazer essa ação. Montar equipes de assessores por divisão. Quem que vai fazer isso? O coordenador, através de uma reunião virtual para divulgação, até o prazo 18/7. Conseguimos fazer isso. Já temos a nossa equipe de assessores. Depois do meu plano, uma reunião informativa com todos os membros da equipe. Então, está aqui, essa reunião, o prazo para ela acontecer, 26/7. Nós estamos dentro do nosso prazo. Aí, os assessores vão indicar possíveis cidades para a formação de novos clubes. Aí tem um prazo. E assim a gente vai indo até a gente fundar todos os clubes, tá? Então, esse é o plano de ação do GT. E com esse plano de ação, nosso governador aproveitou a nossa lista de cidades que foram mapeadas no ano passado para a fundação de novos Lions e Léos no nosso distrito. E aí a gente jogou uma flechinha aí, porque dos 4 clubes que nós fundamos, um clube foi na cidade de Porto Ferreira, que foi mapeada. Ah, mas eu quero fundar, eu tenho intenção de fundar um clube numa cidade que não está nesse mapa. Ótimo, vamos colocar essa cidade nesse mapa e vamos fundar
na cidade. Tem muitas cidades. O nosso distrito é privilegiado porque ele pega praticamente todo o estado de São Paulo, o sul de Minas, e nós temos possibilidade de ter muitas cidades vizinhas com potencial para a fundação de novos clubes presenciais, além dos clubes virtuais, os clubes cibernéticos que nós podemos fundar. Tem que ter um clube matriz, obviamente, ele tem que ter um endereço físico, mas é um clube como o da nossa presidente Zirlene, o São Paulo Cibernético Leão da Serra, que é um clube virtual. Tem associados praticamente do estado de São Paulo todo, tá? Então, essas cidades aqui é para dar um norte. Agora, a gente fica esperando de vocês a indicação e a sugestão para a gente trabalhar em cidades próximas de onde nós temos clube. E aí vale muito do que a gente colocou no nosso plano, vale muito do pensamento positivo, da estratégia que a gente vai usar. Exemplo, nós temos uma cidade vizinha do nosso clube que não tem Lions, uma cidade pequena. Será que a gente não poderia, o nosso clube, ir nessa cidade e fazer uma ação nessa cidade, levar o Lions nessa cidade e a gente fazer uma atividade, uma manhã de saúde, uma entrega de. Vai chegar Páscoa, já passou a Páscoa, vai chegar Dia das Crianças. A gente levar o Wind Banner do governador do ano passado, levar o nosso estandarte e mostrar o que é o Lions nessa cidade. Será que a gente não teria sucesso de conseguir atrair mais pessoas para o nosso movimento? Então, é uma ideia que a gente já viu dar certo em outros distritos. Outra ideia, nós temos uma cidade vizinha da nossa que não tem Lions, mas a gente conhece os políticos da cidade. Ou não conhecemos, vamos bater na porta lá e falar, prefeito, o senhor sabe que é Lions? Ah, eu sei, é o Rotary, né? Não, Lions é Lions não é Rotary, não. Mas o senhor sabe que é? Olha, nós somos a maior organização de serviços do mundo, nós somos aproximadamente 1.500.000 associados distribuídos no mundo todo. No nosso estado de São Paulo, nós fazemos parte do distrito LC3, com 1.500 associados. E, ó, prefeito, a sua cidade não tem a bandeira do Lions. Ó, do lado aqui, ó, eu sou de Pirassununga, tem Leme, tem Porto Ferreira, tem ah, Araras, tem Cordeirópolis, mas, ó, sua cidade está no meio, Santa Cruz da Conceição, prefeito. Pô, vamos trazer subsídio aqui. O Lions tem dinheiro para trazer para o senhor. É, tem dinheiro? Tem. O que vocês precisam? A gente precisa que o senhor organize um evento para a gente, o senhor ceda um espaço para a gente vem à noite falar sobre o Lions, a gente traz até o cafezinho para ver. Ah, é? Isso. Arruma 30, 40, 50 pessoas para a gente. Aí vai o governador, vai o coordenador GT, vai a equipe da GAT e a gente faz a apresentação do Lions. A gente vai uma, duas, três, quatro vezes na cidade e a gente consegue fundar o Lions. Então, é nesse pensamento positivo que a gente tem que pensar em levar a nossa associação para os clubes das cidades vizinhas. Tá bom? Aqui é o planejamento para aumento, retenção e fidelização de associados, tá? Eu vou depois passar, todo mundo lê, e eu quero que leia e façam as suas considerações. Se a gente tiver que mudar, a gente muda. Tá? Aqui a pasta de treinamento, capacitação do GLT e a pasta de capacitação de atividades de serviço do Rafael Meládio. Então, esses são os planos, e aqui também para a LCIF, como que a Maria do Carmo, com a sua equipe de assessores da LCIF, vai alcançar US$ 30.000 no mínimo de doação nesse ano. Então, ela fez um plano também, foi revisado por todo mundo, então esse plano está vigente. Para saber mais de GAT, nós temos dentro da nossa página, nós temos muita informação de GAT, nós temos o Learn com treinamento específico de GAT e muito material disponível para vocês. E lembrando sempre que nós temos a nossa LCIF, que ampara os nossos clubes, que ampara as nossas ações. Eu tenho certeza que se a gente falar para o nosso governador, aquele saldinho que você recebe de cashback lá das doações de LCIF, será que a gente não pode tentar aplicar numa cidade que não tem Lions, para a gente montar uma sala lá para alunos autistas, ou comprar alguma coisa que seja útil para pai, e a gente vai lá e mostra o nosso clube? Eu tenho certeza que o governador vai acatar e nós vamos usar esse recurso de LCF para levar para essas cidades que nós precisamos fundar novos clubes. E para os nossos clubes de Lions, também fica o desafio para a gente fazer as campanhas de impacto que a gente fala. E sim, usar os recursos que a LCIF nos propõe. Tá? Nosso distrito tem o hábito, sim, e a gente consegue pedir muito para a LCIF, só que ainda a gente pode pedir mais ainda. Nós temos que ter uma fila maior
de clubes trabalhando, pensando grande e fazendo campanhas e guardando um dinheiro para uma eventual contrapartida, para que a gente leve equipamentos, que a gente leve recursos maiores para os clubes. Então, esse é o papel da LCIF dentro da nossa GAT também. Bom, o meu contato todo mundo tem, se não tem, é só espirrar que o Dozena aparece em qualquer WhatsApp aí, qualquer e-mail, e eu estou à disposição de vocês para que vocês precisarem. Então, essa é a ideia da nossa GAT, essas são as funções, esse é o papel desse bicho-papão chamado GAT, que não é um bicho-papão. A GAT somos nós líderes que estamos na frente do nosso distrito, apoiando sim o nosso governador, mas trabalhando para o nosso distrito e para os nossos clubes. Então, hoje vocês sabem, se não soubessem, né, se não estavam sabendo, que existe uma equipe pronta, formada, para levar treinamento e capacitação, levar ideias de novas atividades e novos serviços para vocês, levar situações para que minimizem os conflitos e a gente retenha e fidelize mais associados do nosso clube, e leve também ah, uma pessoa e a sua equipe para auxiliar na fundação de novos clubes de Lions e também novos clubes de Léus. Essa é a GAT, e essa era a mensagem que eu queria passar para vocês. E agora eu abro para nossa, antes de perguntas, eu abro para nossa GAT, para suas palavras, para suas considerações. Eu acredito que não tem necessidade de fazer uma apresentação formal hoje, para a gente não ficar muito cansativo, né? Já estamos com 40 minutos de reunião, mas eu acho que seria interessante a gente ouvir também os nossos coordenadores da GAT. Aí nós temos o Rubens GLT, o Catros GMT, o Rafael, não sei se ele está aqui, se ele está em treinamento. Acho que ele tinha aula hoje, é verdade, ele justificou. Ele precisou trocar, porque amanhã a gente tem um evento em Pirassununga, então ele trocou. Então, Rubens, começa contigo, por favor. Ok, Dozena, obrigado. Boa noite a todos os companheiros, boa noite, governador. Bom, da nossa área da GLT para esse ano, nós vamos ter muitas atividades relacionadas a treinamento, tá? O que é importante? É importante porque, assim, todo e qualquer treinamento que o companheiro fizer, seja ele presencial, seja ele através do Learning, que é a nossa universidade corporativa, e lá tem muitos cursos. Tudo isso fica registrado lá. Em Lions, nós temos dois currículos, tá? Nós temos um currículo que é todos os cargos, todas as posições helenísticas que nós assumimos desde que nós entramos em Lions, e nós temos toda a nossa formação, todos os cursos que vocês fizerem, fica registrado nesse currículo, tá? E eu acho bacana, porque aí tem o nosso crescimento, a nossa evolução, não é? Durante o nosso ano leonístico, eu vou estar soltando alguns lembretes, algumas indicações de cursos, os cursos que estão sendo mais que o pessoal está fazendo, que é uma forma que tem de estar estimulando, de estar levantando a curiosidade. E na verdade é assim, para que a gente consiga realmente exercer a nossa capacidade de liderança, é importante que a gente invista em conhecimento, né? Já dizia aquele velho deitado que saber não ocupa espaço, e muito pelo contrário, nos ajuda a desenvolver a nossa liderança, tá? Então, desde já, eu fico à disposição de cada um de vocês no que precisar. Ah, eu estou com dificuldade, não estou conseguindo achar o curso, não estou conseguindo fazer. Estou à disposição, tá bom? Contem comigo. Rosana? Obrigado, companheiro Rubens. Catros? Oi, boa noite a todos. Boa noite, governador. Boa noite, Dozena, Rubens, companheiros aí da GAT, nossos presidentes de divisão, de clube. Eu cheguei um pouquinho atrasado porque eu estava numa reunião do Distrito Múltiplo, justamente de GAT, falando com os demais distritos da dificuldade que todo mundo está tendo nesse período, mas é um ano importante e eu acho importante que todos tenhamos a consciência de que nós estamos próximos de fazermos história no Lions Internacional. Esse é o último ano da missão 1.5. Essa missão começou lá em 2023, em Boston, né? E houve um leão que sonhou de forma ousada em ter 1,5 milhão de pessoas trabalhando sobre a bandeira Lions no mundo todo. E esse é o último ano, esse prazo se encerra em 30 de junho de 2027. E nós estamos aqui para fazer parte dessa história. Então, se o Lions, evidentemente, chegar lá em junho de 2027 e alcançar esse número, imagina, né, a honra, o orgulho que nós teremos de ter contribuído para isso,
né, de ter auxiliado nesse movimento. E por que que o Lions quer mais sócios? O Lions não quer mais sócio porque ele quer mais dinheiro. O Lions quer mais sócio porque ele precisa de mais mãos, né? Nós estamos, eu acho que é uma sensação comum em todos os clubes do distrito, e eu diria não só do distrito, pode falar até de América Latina, que você sempre fala, mas tem meia dúzia que trabalha. Sim, sempre tem meia dúzia que trabalha. Porque os clubes estão envelhecendo, né? As pessoas não têm mais, algumas pessoas, alguns associados que contribuíram muito no passado, não têm mais a mesma capacidade de trabalho hoje. Então, nós precisamos dessa renovação, dessa revitalização dos clubes, e é para isso que o Lions está trabalhando, porque o Lions quer atingir 2 bilhões de pessoas assistidas em todo o mundo. Para isso que nós precisamos de 1,5 milhão de pessoas trabalhando, tá? E como que nós vamos fazer isso? A ideia principal é trabalhar com dois materiais que estão disponíveis na plataforma Learn, tá? Um é o Simplesmente Convide. O Leão Rubens, o ano passado, quando foi GMT, trabalhou bastante esse material. Então, o Simplesmente Convide está lá, é um manual com 25 páginas, de fácil leitura, ilustrativo, bastante bonito, um material bacana, que nós vamos trabalhar com ele. E o outro material, porque GMT não é só trazer sócios para dentro do movimento, é também reter aqueles que já estão no movimento. E nós temos um material chamado Guia de Satisfação do Associado. Então, por que o associado está no clube? Por que ele veio para o clube? Por que ele se associou ao movimento leonístico? Né? E aqueles que saíram, por que ele saiu? Qual foi a razão? Né? Tem algum motivo específico? Estudos do Lions Internacional mostram que são três grandes causas que afastam o associado. Primeiro, conflitos internos em clube. Então, o associado não tem mais uma reunião produtiva, ele tem um conflito com outro leão ou com um diretor, e isso acaba afastando ele do clube. O segundo é ele não se sentir útil, não ter mais, não ter um sentimento de pertencimento das atividades que o clube está fazendo, ele não está trabalhando, ele não está sendo convidado. Então, ele precisa entender que ele faz diferença. Ele precisa entender que ele precisa ter orgulho dos serviços que o clube dele realiza, tá? E, principalmente, ele precisa ter clareza sobre tudo que o clube faz, quais são as metas que o clube quer atingir. Então, esses pontos são importantes para que você meça a satisfação de cada associado. E um associado contente, naturalmente, ele vai convidar mais pessoas para vir ao movimento. Porque se ele está feliz onde ele está, se ele está feliz com o que ele está fazendo, isso vai ficar estampado e ele vai fazer o convite naturalmente para as pessoas. Né? Eu até na escola de dirigentes usei uma historinha, né, que o clube que não está bem, ou associado que não está satisfeito no clube, ele se sente como se ele estivesse numa piscina gelada, né? Ele está lá passando frio, sofrendo, mas ele vai convidar pessoas para virem sofrer com ele, né? Se você está na piscina, você até faz isso de brincadeira, mas dentro do clube você não vai convidar. Então você precisa estar satisfeito lá dentro, se sentindo bem, que aí naturalmente você ajuda no fortalecimento e no crescimento desse clube, tá? Ontem eu estive vendo, agora eu vou falar um pouquinho até para os presidentes de divisão e também para os presidentes de clubes. Ontem eu estive olhando os relatórios e ontem nós estávamos com 8 associados negativos e um clube em status quo. Então são pontos que nós precisamos entender, né? Os presidentes de divisão, depois eu vou conversar pessoalmente ou por WhatsApp com cada um, entender por que isso está acontecendo, por que desse movimento, por que esses associados se desligaram agora já tão recente, né? E verificar se existe possibilidade deles retornarem ou não, tá? Então, são pontos de atenção que depois nós vamos conversar pessoalmente. Mas, enfim, num panorama geral, é isso que eu queria passar para vocês. Eu acho que nós temos que trabalhar de forma consistente esse ano e ajudar o Lions Internacional a chegar nessa marca expressiva que foi idealizada há um tempo atrás. Aí nós não estamos longe, estamos próximos de alcançá-la. É isso. Obrigado, companheiros, pela atenção. Obrigado, Carlos. Só antes de passar para abrir para vocês e para o nosso governador, nem eu, nem Calvo e nem a equipe GAT, nós, coordenadores, conseguimos fundar clube se a gente não tiver a ajuda de vocês. Quem funda clube no distrito são vocês que estão nos clubes. Então, a gente pede, né, encarecidamente que se tiverem ideias, se tiverem pensamentos para a fundação de novos clubes, nos acionem. Aí nós vamos trabalhar com vocês.
mas a gente precisa muito da ajuda. Quem funda clube são os presidentes de clube. E nada mais gostoso do que você apadrinhar um clube, você levar um clube novo para a sua cidade, para a sua região, e você trabalhar na formação desses novos clubes. Os 4 clubes que foram formados no ano passado estão sendo amparados, os Leões Orientadores estão trabalhando. Lógico, o início é muita sobrecarga de trabalho, é muita informação, mas a gente tem acompanhado os clubes e os clubes estão trabalhando muito, fazendo campanha, fazendo marketing, levantando os recursos, porque vira o ano, foram fundados praticamente no segundo semestre, vira o ano e já vem as pauladas de taxas, né? Mas eles estão trabalhando para isso. E a gente não quer ver clube fechar, a gente não quer ver clube entrar em status quo, não. Então a gente precisa muito, mas muito do trabalho de vocês. É o nosso papel, é o meu papel, o do governador, o do Catros, do Rafael e do Rubens, periodicamente chamá-los e a gente ir conversando. A gente tem que ir relembrando os nossos compromissos. Mas a gente gostaria muito se a gente tivesse um feedback de vocês e a gente conseguisse fazer um start muito rápido da fundação de um novo clube no nosso distrito. Se Deus quiser, em agosto no máximo. Eu acho que isso o clube que sai na frente, a gente motiva o resto do nosso distrito e a gente tem toda a ferramenta, a gente tem todo o potencial para auxiliar vocês nesse trabalho. Então, a gente conta muito com o trabalho de vocês para que a gente funde um clube o mais rápido possível e aí o outro e os outros a gente vai na consequência, um aprendendo com o outro, mas a gente cumpre essa nossa meta. Esse é o meu pedido, eu acredito que deve ser o pedido do nosso governador também, mas vamos trabalhar, vamos dedicar um pouco do nosso tempo para a gente fazer esse start inicial e, consequentemente, todo mundo vai ganhar. Tá bom? Obrigado.